book lovers, aqui Patrícia Ferreira de Love Peace and Write e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês estão a ver, eu estou com a minha varinha porque eu vou fazer wrap-ups e muitos dos livros não são físicos, ou seja, eu li em e-book e em audiobook, por isso muitos dos livros que eu li no mês de janeiro não estão propriamente aqui nas minhas estantes, mas vamos fingir que eles estão. Eu li um total de 11 livros no mês de janeiro, ou seja, bastante. Foi um bom mês de leituras, principalmente para aquilo que eu li. Peço desculpa a quem é que estiver aqui a miar, é a minha gatinha Anala que está aqui a barafustar. Por isso, sem mais demoras, eu vou começar com aquilo que eu li primeiro, que é um livro físico por acaso, que foi Blue Lily, Lily Blue, de Maggie Stiefvater. Este livro é o terceiro livro no Raven Cycles e este livro para mim foi interessante no sentido de que não faz sentido. Se vocês já viram o meu blog, eu falei disto. Eu não acho que estes livros têm sentido nenhum. A maneira como é que a autora escreve estes livros é muito aquém, porque nós, sinceramente, nós não temos uma espécie de explicação para tudo que acontece no mundo da magia aqui. É bastante maluco no seu sentido de que nós não temos a certeza do que é que está a acontecer. Em Blue Lily, Lily Blue foi interessante, a história foi interessante, eu gostei bastante. Só que para mim faltava qualquer coisa aqui para dar 5 estrelas, eu dei 4 estrelas a esta história, se não estou em erro. Dei 4 estrelas, gostei bastante da história, porque eu gosto de Blue e gosto bastante das personagens que aqui existem e para mim foi interessante ver este desenvolvimento das personagens, na maneira como é que eles escondiam segredos e depois não passaram a não esconder segredos, quem encontraram, que também eu achei muito interessante neste livro, foi quem é que encontraram ao longo deste livro. Os segredos que nós começamos a aprender à medida que vamos conhecendo as personagens também é interessante e, enfim, foi uma boa história, mas não se foi capaz de dar mais do que 4 estrelas e mesmo assim foi um bocadinho à toa. By the way, eu não sei como é que este vídeo vai sair porque a minha câmera está da outra ponta do quarto, então literalmente eu só estou a ver uma figura pequenina minha, tipo deste tamanho. E, enfim, eu não sei se está a correr bem, não sei se está a correr mal, vamos ver como é que vai acontecer o resto do vídeo. O segundo livro que eu li foi Captive Prince. Este livro é da PCK-Pat, é o segundo livro desta história, exatamente, é o segundo livro, e gostei tanto desta história. O primeiro livro fala sobre a maneira como é que um príncipe é capturado e feito uma espécie de escravo sexual e é dado a um príncipe ainda por cima rival da terra dele, e nós temos todo um mundo a aprender no primeiro livro em que sinceramente eu apetecia matar alguém porque a história é muito gráfica, no sentido de que falam sobre escravos sexuais, então a maneira como é que é escrita a história é muito detalhada e sinceramente, enfim, claro que nós temos que ter em atenção que este livro não se passa no século XXI, passa-se em séculos antes, ainda por cima numa terra fantasiosa, ou seja, não existe, com personagens que não existem e que mais uma vez, vamos só pôr aqui, a cultura deles é mesmo gerada dessa forma, ou seja, com escravos e ainda por cima com pessoas que aceitam a homossexualidade à vontade. A história em si, tipo no primeiro livro eu gostei bastante, achei interessante a maneira como é que o personagem principal comportou-se e depois no segundo livro nós temos partes em que sinceramente eu estava muito prendida pela personagem principal, tanto o Laurent como o Daniel ou Damien? Damien? I don't remember. Esses duas personagens, epá, sinceramente, quanto mais conheciam, quanto mais eles se implicavam um com o outro, cada vez mais era interessante a maneira como é que eles falavam um com o outro, a maneira como é que cada um conseguia se suportar e a maneira como é que eles conseguiam até resolver as situações juntos. Eu achei super interessante e logo a seguir eu li King's Rising, que é o terceiro livro também desta história e também é o último livro. Eu devo de salientar que logo no início eu estava muito enfurecida com a personagem principal, Laurent. Não gostei da atitude dele no início, mas depois compreendi que tudo é um jogo, visto que é sobre reis e ainda por cima guerra entre países e etc. Só que, sinceramente, o terceiro livro para mim foi... não gostei da maneira como é que foi feito, principalmente o final. O final eu estava à espera de um grande impacto e o impacto que foi mínimo, na minha opinião. Foi muito aquém, foi quase como se nós terminássemos a meio da história. Foi muito interessante
na mesma, mas eu não achei que fosse o final que mereciam estas personagens. Estou muito descontente com o terceiro livro, por isso é que eu dei 3 estrelas. No entanto, ainda recomendo a toda a gente a ler, porque eu acho que é uma história fantástica. A seguir eu li Anna and the French Kiss, de Stephanie Barkent, e devo de dizer, a história de Anna and the French Kiss, eu estou a pensar já no segundo que eu li, de Stephanie Barkent, eu devo de dizer que Anna é uma personagem que eu, sinceramente, queria bater nela, eu queria magoá-la. Eu não digo isto de bom senso, tipo, não digo isto tipo que sou boa pessoa, apenas porque quando eu comecei este livro eu nunca me senti tão irritada com uma personagem principal como Anna, só pelo simples facto de que ela não queria comer porque não sabia falar em francês. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? Yeah, é interessante. Eu não estava à espera de odiar logo uma personagem logo no início, mas no entanto eu gostei bastante da personalidade dela em relação a certos aspectos, não em todos, devo de salientar também, mas gostei da história porque Anna, amando do pai dela, teve que ir para a França, teve que ir estudar para a França, contrariada, e ainda por cima ela tem que se adaptar à vida de estar em Paris. Eu gostei bastante da história, adorei a história, mas não foi nada de especial, não foi nada que me surpreendesse, não foi nada que me deixasse, oh, que queridos, que fofinhos, não, nada disso. Achei uma história bastante... gostei do cerne, do que poderia acontecer nesta história, o que é que poderia vir mais a acontecer. E gostei bastante da personagem principal e da maneira como é que ela se apaixonou, gostei muito dessa parte, achei super fofo, só que lá está, não foi o meu chá favorito nestas histórias, neste tipo de histórias, o que é uma pena sinceramente, estou muito desiludida com isso, mas no entanto compreendo porque é que foi as escolhas que foram, só que sinceramente gostava que tivesse acontecido mais alguma coisa. Enfim, por isso dei este livro 3 estrelas, não foi de todo o meu não favorito deste mês, há um pior. A seguir eu terminei The Diviners, de Libba Bray. Esta é a segunda vez que eu estou a ler estes livros, porque vai sair King of Crows, que é o quarto livro desta série toda. Eu li este livro porque precisava de reler este livro porque vai sair o quarto livro, ou seja, King of Crows, e adorei esta história. Esta história é fantástica, fala de Ivy, que pertence a uma vila bastante pequena e que, devido a uma situação que aconteceu, um escândalo nos anos 20, de falar mal da vida das outras pessoas, oh my god, ela tem que ir para outra cidade esta que é Nova York, para o tio dela. Então ela meio que, sendo uma grande Gapsy, kind of Gapsy, you know, anos 20, toda, you know, flappers and everything, ela tenta aproveitar ao máximo a vida que tem em Nova York, mas ao mesmo tempo acontece assassinos que infelizmente são colocados de uma forma bastante integrante, ou seja, como se fossem quase um culto, e ela e o tio, por alguma razão, têm que descobrir o que é que se está a passar. Eu acho fantástica a história dela, eu adoro o poder dela, adoro Ivy com todo o meu coração. The Diviners, a segunda vez que eu li, ainda gostei ainda mais desta história, achei formidável. Aconselho principalmente a lerem em audiobook porque a narradora é fantástica. Este livro é 5 estrelas, eu adoro esta história, é tão surreal e tão arrepiante, e a sério, eu estou a ler Layer of Dreams, by the way, que é o segundo livro, e oh my god, é cada vez melhor. Por isso, para todos os que gostam de paranormal, este livro é para vocês, ainda por cima, se vocês gostam de anos 20, este livro está cheio de detalhes verídicos, what the hell, dos anos 20, e isso para mim ainda me conquistou mais, e sinceramente eu sentia que estava nos anos 20 ao ler este livro, e recomendo a 100% a toda a gente que esteja a ver este vídeo para ler The Diviners. E, ou seja, este é o primeiro livro deste ano a dar 5 estrelas, mas no entanto eu não posso contar como este ano porque eu já li anteriormente. Ou seja, ainda destes livros todos que eu li, ainda não dei 5 estrelas a nenhum. E a seguir eu li The Raven King, de Maggie Stiefvater, que é o quarto livro e último livro de The Raven Cycle. O que é que acontece aqui? Eu dei 3 estrelas. Eu acho que nunca tive tanta confusão numa série como aconteceu em The Raven Cycles. Eu adoro o primeiro livro, o segundo livro eu não gostei assim tanto, o terceiro livro, que foi da Blue Lily Blue, gostei.
E neste eu fiquei desiludida, fiquei completamente desiludida. Nós temos 3 livros que nos é praticamente construído um cenário para no quarto livro ser completamente recusado e ainda por cima deixado de lado. E para mim foi uma desilusão porque tinha muitas possibilidades, tinha imensa coisa que podia ser aproveitada neste livro e infelizmente não foi. Um dos grandes temas aqui, que ainda por cima é tipo a situação mais interessante desta história toda, não acontece. Quer dizer, acontece, mas acontece de uma forma que eu achei ridículo. E porquê é que eu achei ridículo? Porque não é explicado de todo como é que funciona a magia nestes livros. Não é explicado e eu peço desculpa pelo spoiler. Fui um bocado desiludida por causa disso. Achei que ia acontecer algumas coisas aqui, não aconteceram, fiquei um bocado desiludida. E não vou dizer mais nada, a sério. Leiam para vocês, mas eu achei que foi um mess. Foi um grande mess. Foi a maior desilusão de 2020. À vontade. Mas dei 3 estrelas, por isso 3 estrelas, ainda assim consegui gostar desta história bastante por causa das personagens, do desenvolvimento delas, da maneira como é que ainda por cima nos chegamos ao final e ainda percebemos que ainda vai haver mais histórias aqui, o que eu acho fantástico. Por isso eu não estou de todo desiludida com esta história, só achei que foi um mess de certas coisas, por isso eu gostei bastante desta história, dei 3 estrelas porque mesmo assim eu não podia dar 4 estrelas porque há muita coisa aqui que infelizmente não é explicado. Mas ao todo é uma série que eu recomendo a toda a gente para ler, porque eu sei que este mundo ainda está para expandir, isto foi só uma espreitadela atrás da cortina, tenho a certeza absoluta, e ainda mais para vir, porque já saiu Call Down the Hawk, que é sobre Ronan, que é a melhor personagem que existe aqui. E agora vamos falar da pior desilusão que existiu em 2020 para mim, que foi Lola and the Boy Next Door, de Stephen Perkins, ou lá como é que ela se chama. Este é o segundo livro desta série. O que é que eu posso dizer acerca deste livro? Lola é uma personagem bastante complicada. Ela gosta de moda, ela adora moda, ela é uma personagem bastante concentrada nas aparências das outras pessoas, assim como dela própria. Então, quando ela está com um namorado ainda por cima mais velho que ela mais tarde, infelizmente, aparece o The Boy Next Door, ou seja, o vizinho dela, que faz com que a vida dela se reviravolte, enfim. O que é que eu posso dizer acerca desta história? Eu nunca odiei tanto uma personagem como odiei Lola. Lola, para mim, foi uma personagem que desde o início ao fim eu estava sempre no girl, no girl, no, just shut up, don't say that. Porquê? Porque ela estava constantemente a falar como queria tocar nas pessoas, como queria tocar nos rapazes, como queria beijá-los, como queria estar com eles, como queria apenas retirar a roupa deles e fazer lá, sabe-se lá o quê. Então, quando uma personagem só se centra numa coisa e ainda por cima não sai desse disco riscado, o que é que causa a mim? Aqui, a mim causa uma distância muito grande da personagem e não consigo gostar dela. Ainda por cima, quando está constantemente a parecer que é uma adolescente que quer apenas uma coisa. E não houve tempo, nem houve espaço de manobra para ela se tornar uma pessoa melhor, porque ela não se torna uma pessoa melhor, na minha opinião, ela continua sempre a mesma personagem, do início ao fim. Por isso, eu não gostei desta história, dei 2 estrelas, e mesmo assim foi um bocadinho demais. 2 estrelas ainda assim foi um bocadinho demais. A seguir li Fangirl, de Ravenroll. Este livro foi fantástico, adorei a maneira como é que a personagem Kat é. Ela é, sinceramente, uma das personagens que eu consigo entender e consigo perceber como é que ela pensa. Ela é muito ansiosa, ela tem algum problema em autoestima e para mim eu consigo perceber, eu consigo entendê-la completamente. A história está incrível, na minha opinião. A história para mim nem é sobre o romance em si, o romance foi bonito, gostei bastante porque deu coragem para ela e ela aprendeu alguma coisa com o romance, mas na minha opinião eu gostei mais da história entre as irmãs, porque ela tem uma irmã gêmea e é o oposto completo dela e, sinceramente eu adoro a maneira como é que elas se interagiam e a maneira como é que ela se sentia sempre que acontecia alguma coisa com a irmã.
ela estava sempre pronta para estar com a irmã, no entanto, era uma pessoa que eu não gostava, mas no entanto foi fantástico. Eu consegui me ver na pele de Kat bastantes vezes e a maneira como é que ela conseguia falar das coisas, ou seja, como é que ela apenas se fechava e concentrava-se no trabalho dela e não queria fazer mais nada a não ser isso, eu consigo compreender completamente a personagem. E Fangirl para mim foi algo que é excelente, porque fala de uma rapariga, já agora, eu não sei se falei sobre isto, mas pronto. Fala de uma rapariga chamada Kat que vai para a faculdade com a irmã, só que em vez delas partilharem o seu dormitório, ambas vão para um do seu lado, ou seja, elas separam-se pela primeira vez na sua vida e ela não sabe o que fazer. Ela não tem amizades, ela não tem amigos, ela não tem coragem de ir até a uma cafetaria e pedir comida, exatamente como Ana. E tem ansiedade ainda por cima, então ela tem que aprender a viver sozinha, sem a sombra da sua irmã, mas ao mesmo tempo a querer falar com ela, a querer estar com ela. Acho fantástica esta história, acho incrível, fala sobre coisas que deveriam de ser faladas e sinceramente eu recomendo a toda a gente que esteja a ver este vídeo para ler. Não vai ser o livro para toda a gente, obviamente, vocês têm que ter noção que isto é a minha opinião, apenas a minha opinião. Vocês podem ter opiniões diferentes acerca destes livros, adorar estes livros e eu apenas não gostar, como aconteceu com Ola, ou apenas vocês não gostarem de Fangirl e eu gostar. É perfeitamente normal, eu só estou a dar a minha opinião e espero que vocês respeitem isso. A seguir li Maybe This Time, de Casey West. Este livro foi fantástico, é incrivelmente engraçado. Fala sobre uma rapariga que é florista e quer trabalhar em design de moda e ela vê a sua vida a ser um pouco impedida de seguir os seus sonhos, em que ela vai ter que trabalhar como florista para eventos, juntamente com a melhor amiga. Só que, infelizmente, a melhor amiga dela, que trabalha com o pai, começa a trabalhar com um chefe de alto gabarito, que tem um filho, só que infelizmente eles chocam bastante e eu adorei a maneira como é que esta personagem cresceu ao longo deste livro. É engraçado, é fofo, é super... é tipo qualquer coisa, é mesmo entretenimento. E gostei bastante desta história. Eu acho que recomendo a toda a gente que gosta de um fluffy romance and contemporary. É incrível, recomendo a toda a gente que uma leitura leve, apenas para desanuviar, é fantástico. Casey West escreve bem bem. Eu devo de dizer que este ano estou bastante empenhada em ler contemporâneos. Como vocês podem ver desta lista, eu praticamente li 6 livros ou 7 livros contemporâneos e poucos de fantasia, que para mim é tipo, uau, eu não acredito nisto, porque ano passado eu li 100 livros e 14 deles eram contemporâneos e só num mês eu consegui ler 6, por isso este ano vai ser para mim, vai ser fantástico para mim. Por isso, sim, este livro eu dei 4 estrelas. Não dei 5 estrelas porque, lá está, não foi algo que me arrebatasse completamente. É um livro fácil de ler, mas gostei tanto das personagens e do romance que vale a pena, a sério. A seguir li Pumpkinhead, de Raven Rowell e Faith Erin House, acho que é assim que se diz, desculpem se estou a dizer mal. Este é um comic book, graphic novel de Raven Rowell e adorei, fantástico, achei incrivelmente bem feito, os desenhos são fantásticos, adorei a maneira como é que foi feita a história, a maneira como é que temos uma personagem que não é linda, incrível e magra, ela é linda, mas tipo com o corpo de uma pessoa real. E temos Josiah, que é um rapaz cheio de inseguranças, que ainda por cima está a tentar arranjar coragem de falar com a crush dele, mas não consegue. Mas no entanto tem a melhor amiga dele, não sei como é que ela se chama, mas é fantástica, que é a personagem principal. Oh my god, eu não acredito nisto. Mas gostei bastante da história, só que fiquei um bocado desiludida, porque eu pensei que era tipo um spooky graphic novel, mas não foi esse o caso, é apenas romance, mas muito incrível e engraçado e recomendo a toda a gente para vocês lerem. E por último terminei The Foxhole Court, de Nora Skabek. O que é que eu posso dizer acerca deste livro? Primeiro de tudo, eu não estava a contar que fosse sobre máfia, mas pelos bichos. A
Primeira coisa que eu tenho que apontar aqui. Segundo, tem a ver com uma equipa de futebol, ou não, é outra coisa que eu não me lembro do nome, mas tem a ver com uma equipa de desporto e que, ainda por cima, temos a personagem principal que está a tentar fugir de uma coisa que eu não posso dizer o que é spoilers, e, no entanto, ele decide ir para uma equipa que, ainda por cima, é bastante famosa. Não pelas boas razões, obviamente, mas pelas más razões. Droga e outras coisas quaisquer, álcool e por aí adentro. Agressões e por aí adentro. O que é que acontece? Este livro, para mim, quando eu comecei a ler, eu achei que era super-homem. Super-homem porque é uma linha de pensamento mesmo ao homem, mesmo só rapazes, nada quase de raparigas, e a maneira como é que foi feita a história deixou-me muito aquém. Eu gostei a certo ponto da história e achei que havia potencial, só que no entanto eu não gostei das decisões que houveram neste livro, principalmente em relação a drogas e a maneira como é que abusaram em certos aspectos. Este livro, devo de avisar, full disclosure, não recomendo a ninguém que seja um pouco sensível a este tipo de situações como droga, agressões e até mesmo quase abuso sexual. Por isso não recomendo a ninguém a ler este livro se forem sensíveis a estas situações. No entanto, se vocês gostam deste tipo de histórias sobre máfia e sobre ainda por cima jogos e assim, e uma equipa masculina, eu recomendo. Eu gostei da história até certo ponto, só que achei que devia ter sido lidada de outra forma, por isso é que eu dei uma história 2 estrelas, 2.5, acho eu, se não tenho erro. Achei que sinceramente não vou continuar com esta história porque eu achei que foi muito mal feita em relação à maneira como é que as personagens lidavam umas com as outras, por isso eu não consigo continuar com esta história. O que é que eu estou a ler neste preciso momento? Eu já terminei 2 livros no mês de fevereiro, mas eu não vou falar sobre isso agora. Estou a ler neste preciso momento Layer of Dreams, da Libra Brain. Estou a ler Stranger Dreamer pela 3ª vez, de Laini Taylor. Estou a ler também Broken Things, que eu não sei qual é o autor, não me lembro. E também estou a ler The Good, Good and Evil, de Suman Shinini, e estou a adorar esse livro. E é isto, pessoal. Eu espero que tenham gostado deste vídeo de opinião. Espero que tenham gostado da qualidade deste vídeo, porque lá está, estou com uma câmera nova, que vocês já sabem disso. E vocês já sabem que, infelizmente, isto custou muito à distância. Eu não sei como é que este vídeo está em relação a enquadramento. Por isso espero que tenha corrido bem. Vamos ver na minha edição. Por isso é isto. Vemos para o próximo vídeo, pessoal. Bye! Ei, estou muito distante para fazer aquilo. What?